Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro português, e hoje vim conversar com você a respeito de regência verbal. Bom, nós sabemos que a transitividade verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos, não é isso? E agora nós vamos estudar alguns verbos polêmicos e que configuram erros gramaticais quando são vistos da maneira popular, da maneira coloquial, da maneira informal, ou seja, como a gente está acostumado a falar, tá certo? Não quero, obviamente, mudar a forma como você fala. Eu quero preparar você para fazer a melhor prova possível. Então a regência verbal vem tratar de alguns verbos que a gramática diz uma coisa e normalmente na fala nós fazemos outra. Vamos lá? Olha só. Regência verbal. Temos o seguinte, o primeiro verbo dessa nossa listagem é o verbo namorar. Quem namora, namora alguém, namora alguma coisa. É claro, meu amigo, que esse alguma coisa é no sentido conotativo, é no sentido figurado, tá certo? Namora um sapato na vitrine, namora um carro, ótimo. Qual que é o problema? As pessoas falam, e falar não tem problema, o problema é escrita. As pessoas falam assim, fulano namora com ciclana. E aí, a gramática não permite isso não, tá certo? Tira esse com. Então, o fulano não namora com ciclana. Ele namora a ciclana. Pedro namora com Patrícia. Errado. Pedro namora Patrícia. Pedro namora a Patrícia. Com, de maneira nenhuma. Nem na pergunta isso é possível, meu amigo. Se alguém perguntar para você, com quem você namora? Não responda. A pergunta ideal é, quem você namora? E não com quem. O namorar não admite o com sequer na pergunta, ok? E aí, nosso próximo verbo é o verbo esperar. O grande problema desses verbos, meus amigos, é que eles não configuram aquele erro assim, brutal na língua portuguesa. Quando você diz, Pedro namora com Flávia, poucas pessoas vão reconhecer que essa frase está incorreta. E aí, a sua prova te pega. Porque ela pede para você o seguinte, marque a única alternativa que não atende à norma culta. Aí você lê aquilo e pensa, meu Deus, todas atendem à norma culta. E agora? E agora, meus amigos, isso dá regência. Regência porque não são erros tão gritantes quanto menos, quanto seja, mas são igualmente desvios de norma culta. Tudo bem? Ok? Por exemplo, quem espera, espera alguém ou alguma coisa. Mas a gente está acostumado a dizer que espera por, que espera pelo. E a gramática? Não permite esse esperar por, muito menos o esperar pelo. Então a gente ouve as pessoas dizendo assim, olha, eu vou esperar por você. Está errado, eu vou esperar você. Por quem você está esperando? Está errado. Quem você está esperando? Eu espero por uma decisão. Está errado. Eu espero uma decisão. Ok? Tranquilo? E aí, o nosso próximo verbo é o esperar pelo, né? Espero pela resposta. O correto seria o quê? Eu espero a resposta e não pela resposta. Eu espero por um dia poder te conhecer. Está errado. Eu espero um dia poder te conhecer. Ok? Agora o nosso verbo é o verbo pisar. Quem pisa, pisa em. Não, 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 não. Negativo. Esse verbo também é transitivo direto. Quem pisa, pisa algo. Quem pisa, pisa alguém. Aquela placa que você está acostumado, não pise na grama, está errado. O correto é, não pise a grama.
Não pise em mim, tá errado. Não me pise. Pise em mim, tá errado. Pise-me seria o ideal. Não pise no chão que eu acabei de limpar. É errado, não pise o chão que eu acabei de limpar. É feio? É, mas é o correto. É o que satisfaz a sua prova. Tá certo? Não pise o chão, não pise a grama, pise o gramado. Ok? Tenho para você agora o verbo preferir. Preferir. Quem prefere, prefere algo a algo. Alguém a alguém. Não é assim? Só que nós nos acostumamos a dizer que preferimos mais isso do que aquilo. Prefiro mais música do que cinema. De maneira nenhuma, meu amigo candidato. Quem prefere, prefere algo a algo. Então, o ideal é eu prefiro música a cinema. Não é mais música do que cinema. Eu prefiro português a matemática, esse A com crase. Daqui a pouco a gente vai falar disso, dessa crase. Eu prefiro sorvete a picolé. Não é mais isso do que aquilo. Até porque quando você diz assim, eu prefiro mais isso, preferir, é claro que é mais. Não é verdade? Não tem como preferir menos. Então, quando você diz prefiro mais, é o mesmo que subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, voltar para trás, ter hemorragia de sangue. É tudo pleonasmo, é tudo repetição. Tá certo? Tranquilo? Olha só. Agora, tem verbos que exigem a preposição. Por exemplo, o para aqui, ó, obedecer, desobedecer. Quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a alguma coisa. Ou seja, ele é um verbo transitivo indireto por natureza. Ele exige a preposição. Se ele não exigisse, por exemplo, namorar alguém, ele é transitivo direto. O esperar, espera alguém, ele é transitivo direto. O pisar, pisa alguém, ele é transitivo direto. O preferir é algo a algo, ele é transitivo direto e indireto. E o nosso obedecer, desobedecer, exige a preposição a. Portanto, ele é transitivo e transitivo indireto. Por exemplo, o jovem obedece ao pai. Ao pai. Não é o pai, como as pessoas costumam dizer por aí. Ele obedece ao pai. Ele obedece ao amigo. Ele desobedeceu à mãe, esse a com crase. Por quê? A preposição a aqui é obrigatória e mãe é um termo feminino. A gente vai falar de crase mais pra frente, ok? Desobedecer da mesma forma. E aí, meus amigos, o que acontece? Deixa eu passar para vocês o que acontece com os verbos lembrar e esquecer. Cada um desses verbos vai ter uma regra específica. Então não adianta assim, então eu posso usar isso para todos eles? Não. Você precisa saber todos eles. Português não é simples exatamente por causa disso, porque tem muito caso. Cada caso em si é até simples. O problema é você lembrar todas as situações. Mas fica com a gente que vai dar tudo certo. Olha, lembrar e esquecer. Não é assim? Vou colocar 2 períodos aqui no quadro, os 2 estão corretíssimos. Rodrigo esqueceu o dia. Ou posso ter assim também, ó. Rodrigo se esqueceu do dia. E aí, meu amigo,
Como é que a coisa funciona? Na primeira situação, esqueceu o quê? Esqueceu o dia, é transitivo direto. Na segunda situação, aqui o dia é objeto direto. Na segunda situação, esqueceu de quê? Do dia, é transitivo indireto, e do dia, objeto indireto. E aí você fica pensando, né? Mas como assim? Como é que isso funciona? Olha, deixa eu te contar uma coisa. O que vai acontecer para que esse verbo se torne de transitivo direto para transitivo indireto? O que é necessário? Meu amigo, veja bem. Tá vendo o pronome? Foi ele quem forçou a preposição. Em cima não tem pronome? Não tem preposição. Então a regra é essa. Tem pronome? No lembrar e no esquecer? Tem pronome? Sim. Então tem que ter preposição. Não tem pronome? Não. Então não pode haver preposição. O que não pode acontecer, candidato? Você não pode ficar no meio do caminho. Tem muita gente que escreve assim, ó. Nossa, o Rodrigo esqueceu do dia. Aí não dá. Ou é o Rodrigo esqueceu o dia, ou é se esqueceu do dia, ou esqueceu-se do dia. Isso vale também para o lembrar. Fique certo disso. A regra é para os dois. Ou tem pronome e tem preposição, ou não tem nada. Anote isso. Ou tem pronome ou tem preposição, ou não tem pronome nem tem que ter preposição. Então esse período aqui, ó, para ficar bem claro para você, ó, incorreto. Tem uma frase que a gente gosta muito de dizer com o verbo lembrar. Nossa, fulano, eu lembrei de você ontem. Tá errado. Ou é eu lembrei você, ou é eu me lembrei de você, ou é lembrei-me de você. Ou tem pronome e preposição, ou não tem nada. Tá certo? Aí eu tenho para você esse aqui, ó. Pagar, perdoar, agradecer. Os três vão funcionar da mesma forma. Da mesma forma. Vamos estabelecer uma regra para um que vai valer para os outros dois. Ok? Vamos pegar o agradecer aqui, ó. A moça agradeceu o presente. A moça agradeceu o presente, mas posso ter algo do tipo: a moça agradeceu ao pai. Não é assim? A moça agradeceu o presente. O verbo é transitivo direto e o presente, objeto direto. A moça agradeceu ao pai. O verbo é transitivo indireto e ao pai é objeto indireto. Por que mudou, Rodrigo? Porque nesse caso, meu amigo, o presente é um complemento coisa. E o pai é uma pessoa. Então, para o pagar, perdoar e agradecer, vai funcionar da seguinte forma. O complemento é uma coisa, ótimo, o verbo é transitivo direto, não tem preposição. O complemento é uma pessoa, beleza, o verbo é transitivo indireto e a preposição é obrigatória. Tá certo? Tranquilo? E aí, meu amigo, minha amiga, vamos agora trabalhar com um time de verbos que vai exigir um pouco mais de você. Vai exigir o quê? A sua capacidade de interpretação e a sua capacidade de contextualização. Por quê? Dependendo do contexto, a transitividade vai mudar. Então, a primeira coisa a se fazer é identificar o contexto, ok? Olha só que beleza!
Aí, você, antes de qualquer coisa, vai dar uma lida no período e vai buscar um entendimento da frase. Eu começo pelo verbo aspirar e pergunto para você, quais são os sentidos que você enxerga no verbo aspirar? O aspirar pode ter o sentido de cheirar, pode ter o sentido de sorver, que está aqui em cima ainda, mas também pode ter o sentido de almejar. E aí você vai ler o período, vai entender, e se você chegou à conclusão que naquele período o aspirar está com o sentido de cheirar, sorver, o verbo é um verbo transitivo direto. Tá certo? Tranquilo? Olha só. Por exemplo, você aspirou o perfume. Cheirou o perfume, não é isso? Então é transitivo direto, não tem preposição. Se o aspirar tiver o sentido de almejar, aí exige a preposição a. Tudo bem? O aspirar com o sentido de almejar exige a preposição a. Tá certo? Olha só. Por exemplo, vocês aspiram ao concurso, não é o concurso. É ao. E por que é ao? Porque tem que ter a preposição, já que ele está com o sentido de almejar. Tá certo? Aí mostro para você o verbo querer. O querer pode estar com dois sentidos. Ele pode ter o sentido de desejar e pode ter o sentido de estimar, de ter estima, de consideração. E aí você, candidato, vai entender da seguinte forma. Se o querer tem o sentido de desejar, é verbo transitivo direto. Sentido de desejar. Se o querer tem o sentido de estimar, exige a preposição a, é verbo transitivo indireto. Vamos colocar na situação prática? Por exemplo, as pessoas querem, e aí no sentido de desejar, desejam justiça. Não tem preposição. É direto. Ok? E se for com o sentido de estimar, nós queremos bem aos amigos. Não é os amigos, porque se for os, o sentido vem para desejo. Tem que ser aos amigos, já que o sentido é um sentido de estimar. Então, candidato, o que você vai prestar atenção na regência desse tipo de verbo? A interpretação. A interpretação contextual. Nesse contexto, esse verbo se comporta como? Qual que é o sentido dele nesse período? É isso que eu espero que você analise. Não dá para bater o olho no verbo e já definir alguma coisa sem observar o contexto. Tudo bem? Vamos mais? Olha só. O mais famoso de prova, aí é aquela coisa que você já sabe. Não significa de forma nenhuma que vai cair. Estou dizendo no retrospecto. Nos concursos passados, foi o verbo mais utilizado pelas provas, o verbo assistir. E qual que é o motivo dessa predileção pelo verbo assistir? O assistir tem 4 possibilidades de interpretação, e isso confunde o candidato. A prova é um processo seletivo, nem todo mundo vai passar. Então você precisa
se qualificar para estar dentro daquele número restrito de vagas. Por isso, uma questão mais difícil. O querer, pessoal, pode ter o sentido de ver, minto. O assistir pode ter o sentido de ver. O assistir pode ter o sentido de dar assistência. Ajudar. O assistir pode ter o sentido de morar, que é muito raro, que é morar, exatamente. E pode ter o sentido também de ter direito, caber, pertencer, ok? O assistir com o sentido de ver exige a preposição a. Tá certo? O assistir com o sentido de ver exige preposição a. Por exemplo, assistiremos ao filme. Ao filme, não o filme, como as pessoas costumam dizer. Assistiremos ao filme. O verbo é um verbo transitivo indireto e ao filme é o nosso objeto indireto. Tranquilo? Bacana? O assistir ainda pode ter o sentido de dar assistência, de ajudar. Aí ele é verbo transitivo direto, ele não pede nada. Por exemplo, o médico assistiu o paciente, deu assistência, ajudou, não é isso? Paciente. Tudo bem? Tranquilo? O assistir com o sentido de morar. Quem mora, mora em algum lugar. Quem mora, mora com alguém, mas normalmente em algum lugar. Então, ele é um verbo intransitivo, porque se for em algum lugar, o complemento vai ser um adjunto adverbial de lugar. Se for com alguém, esse com alguém vai ser um adjunto adverbial de companhia, que é raro, mas existe. Então a frase vai ficar assim, ó. Alguns assistem em Brasília. Moram em Brasília, tá certo? É esquisito porque a gente não está acostumado, mas é gramaticalmente perfeito, ok? Ter direito, quem tem direito a alguma coisa, o verbo é transitivo indireto, VTI, tá certo? Tranquilo? Por exemplo, esse benefício assiste a você, e não é você, é o a você, porque quem assiste com o sentido de ter direito, tem direito a alguma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Ótimo. E aí, caros amigos, vamos assistir para o verbo visar, que também é queridíssimo. Claro, meu amigo, que isso aqui cabe você rever diversas vezes para poder guardar essas regras todas, porque elas são específicas para cada verbo. Ou pelo menos para um agrupamento de verbos. Lembrar e esquecer, tem um caso. Pagar, perdoar, agradecer, tem outro caso. Então você tem que saber dentro dessa especificidade. Rodrigo, não tem um macete para todos eles, não? Não, e muito cuidado com o macete. Alguns são muito interessantes, outros nem tanto. No português, a maioria deles generaliza situações desconsiderando as exceções. E o português é uma matéria conhecida pelas exceções. O visar pode ter sentido de assinar e pode ter sentido de almejar, não é isso? Se ele tem o sentido de assinar, ele é verbo transitivo direto. Por exemplo, o gerente
visou o cheque, ou seja, o gerente assinou o cheque. Tudo bem? O visar com sentido de almejar exige a preposição a, é verbo transitivo indireto. Olha só que interessante. O pai visa ao cargo e não o cargo. Senão fica parecendo que ele assinou o cargo. Percebem que antes de definir se ele é transitivo direto ou indireto, você vai precisar fazer um esforço interpretativo? É por aí, ok? Por fim, eu tenho o verbo suceder. Suceder tem duas possibilidades. Posso ter o suceder de substituir e posso ainda ter o suceder de acontecer. O suceder com o sentido de substituir exige a preposição a. O suceder com o sentido de acontecer não exige nada, ele é verbo intransitivo. Aqui é transitivo indireto. Vamos para o exemplo, para ficar mais claro ainda? Olha só. O vereador sucedeu ao prefeito. Não é o prefeito, é ao prefeito. Substituiu ao prefeito. Tá certo? E se for acontecer? Se eu disser para você, um crime aconteceu, faz sentido? Faz. Por isso que aquele é intransitivo. Claro que pode acontecer em algum lugar, em algum tempo, de algum modo, mas aí são acessórios da oração. Imprescindível, ele não existe essa necessidade de um complemento. Por exemplo, um crime sucedeu em Fortaleza. Tudo bem. Sucedeu é intransitivo, em Fortaleza é adjunto adverbial de lugar. O que fica dessa parte final? Contexto. O que fica da parte inicial? Cada caso é um caso. A regência verbal vem tratar as exceções. Qual que é o pré-requisito para você entender melhor isso? Se precisar, volte à aula de transitividade verbal. Porque é imprescindível para você estudar as exceções se você conhecer a regra geral. A regra geral é a regra de transitividade do verbo, ok? Um grande abraço, bons estudos